meu ponto é que existe um processo racional onde a gente avalia um crime e julga a condição pelo qual esse crime foi feito e vê se ele foi cometido justificadamente. Ou seja, a gente entende que existem seres humanos que eles estão em condições desfavoráveis e que nessas condições, certas coisas que a gente não faria em condições normais, pra gente, pra pessoa normal, parece justificar. Cara, eu te dar um exemplo. Cara, assim, eu não ia eu não ia ficar bravo com a mulher. Hoje você tem 1 zilhão de programas sociais. Fome, cara, você tem... Quanto que é o Bolsa... O Bolsa não, o auxílio... Mas não chega pra todo mundo, tem gente invisível. Cara, mas assim, você pode ir pra porta de qualquer restaurante que você vai conseguir... Assim, de falta de comida, eu acho que é muito difícil você morrer no Brasil. Você vai pra porta de qualquer restaurante, qualquer boteco, você consegue um prato de comida. Então isso é roubar comida pra... de fome no Brasil todo ano, não sei. Não. Cara, esse número nem tem. Não tem. Esquece. Não tem. Bom, alguém deve ter morrido de que, fome assim, no Brasil. alguém pode ser... Não. mas não é coisa africana. As pessoas não morrem de uma inanição sistêmica, como tem nos países da África comunistas. Não, vai pegar fake news aí. Já aviso de antemão. Vê quantas pessoas em Cuba morrem por ano. Aí sim, lá eles morrem. Vê na Nicarágua, na Venezuela. Se você acredita que 33 milhões de brasileiros passam fome no Brasil... você acredita também em unicórnio, você acredita em disco voador, aí você acredita em qualquer coisa. Pô, o Brasil não é um puta país pica, né? Eu acredito que a gente passa fome aqui. O número de número de moradores de rua, só pra você ter uma ideia, é estimado entre 1,5 milhão e 2 milhões de pessoas. Isso é gente pra caralho. No máximo, extrapolado no máximo esse número, porque os oficiais dá menos de 1 milhão. Aí você pega, por exemplo, o 33 milhões de brasileiros. Aí você vai ver quem conduziu o estudo. Sabe, a gente tem que abrir o olho. Foram feitas com 12 mil famílias. O cara da assistência social que se vende lá como um rei. O cara que vai salvar a vida da pessoa vem lá com aquele papo, pergunta pra pessoa. Ele fala assim, fala que você tá com fome, que é mais isso eu te falo aí com lugar de fala. Não tô falando do Brasil, tô falando de São Paulo, que foi onde eu vi, com os meus olhos. Eu tava lá, eu trabalhei lá. Os CTAs aqui de São Paulo, que são centros de acolhida para pessoas em situação de rua, para mendigos, como você queira chamar, eles têm vagas e as pessoas não vão. Eu trabalhei nesse centro de acolhida, junto com a Arca, com o Sabará. Muito mendigo prefere ficar na rua. Exato. Você tem lá cama, você tem comida, você tem chuveiro. Eles ficam vazios em determinadas épocas do ano. Isso. Os caras, muitas vezes, não querem ficar lá. Você falou invisível. Tem mais invisível que mendigo? É o cara mais invisível que tem, pelo menos nas grandes metrópoles. O Brasil é grandão, né? Tem muita gente no interior. Não tô falando que todo mundo escolhe ficar na rua, mas existe... Daí você pega, por exemplo, a política do Bolsonaro de oferecer para o pessoal que estava no processo de regularização fundiária 400 mil títulos, inclusive com um monte de benefício para a pessoa produzir na terra, vender para o mercado local, ganhar dinheiro da prefeitura que compra do mercado local, inclusive deles. Quer dizer, cadê os 33 milhões que eu não tô vendo? Bom, pra mim é difícil ver porque eu não saio de casa, né? Então eu não consigo ter fisicamente essa... Você tem noção que o Lula falou no Entre Atos, naquele... Cara, tem números de 116 milhões de fome. Esse eu não acredito. Não, foi o que o Ciro usou. Esse foi o que o Ciro usou. Isso era metade da população brasileira morrer de fome. Eu teria que conhecer pelo menos alguém morrendo de fome. Monarca, isso é tudo engana-trouxa. Metade da população tá morrendo de fome. É tudo engana-trouxa. Esquece, isso daí é uma bobagem. De novo, aí você vai na essência do estudo. Foram pesquisas feitas com, acho que 12 mil famílias, 12 mil pessoas. Aí você vai ver quem produziu o estudo. Só militante. Gente da Oxfam. Sabe o que a Oxfam defende? Tem uma entidade e tem a Oxfam também que apoiou e tal. A Oxfam defende que a gente tem que combater a desigualdade. Social, econômica. E aí eu te pergunto, a desigualdade é ruim? Agora, que diabos é isso? Que diabos é isso? Ou ela é necessária para que exista um sistema hierárquico que vai beneficiar todas as pessoas das camadas sociais? A desigualdade é natural. Exato. Ela é necessária, ela é intrínseca. Mas aí tem 2 pontos. E a sociedade funciona assim. Não existe Não, mas esse peraí. Ou é o comunismo, ou é Calma. Existe com certeza desigualdade. Ela é natural, com certeza, sempre existiu na face da realidade. Até existe diferença entre as árvores. Não é toda árvore da mesma altura, elas têm uma hierarquia de altura. Então, isso acontece. Agora, existem níveis de desigualdade que são naturais e tem níveis que são artificiais também. Dá para ter uma desigualdade artificial. Né? Não, acho que você problematizou errado. A problematização correta é extrema pobreza e miséria devem ser combatidas. Ok. Ponto. Desigualdade... Isso não é desigualdade. Se a Pietra for uma gênia da computação, fizer uma empresa e ganhar 100 bilhões de dólares com o IPO da empresa dela, a desigualdade no Brasil vai explodir. Entendeu?
Ninguém. O cara que combate a desigualdade é um ressentido, pobre de espírito, Verdade. Zé Mané. Porque a desigualdade sempre vai existir. Ela é natural, ela é da condição humana, ela é da nossa natureza. Eu entendo, mas é a qualidade da desigualdade que é... Não tem qualidade de desigualdade. É extrema miséria e pobreza. Pega esse número. Diminuiu ou aumentou? Mas você não muda a desigualdade Brasil, se você mudar? Você muda. Não. Claro que muda. Não, porque porque aqui, ó, o pessoa, gráfico é assim, ó. O gráfico ela é assim. já tá O na gráfico dependência do Estado, dos de qualquer miseráveis forma. tá assim, ó. Esse número aqui. Ele pode fazer assim ou assim. Agora, produção de riqueza, produção de serviços novos e ampliação do mercado pode fazer assim. E vai ficar todo mundo na miséria. Ou pode fazer assim. Isso. Só que sempre vai ter um número de miseráveis. A tal do a gente Overton, tem né? que combater esse número de miseráveis. Isso. Mas o gráfico não vai subir junto. Não vai subir todo mundo junto. A miséria... Nem existe abaixar. uma régua estabelecida. Assim, a miséria, assim, a pessoa que não consegue... acho que 2 refeições por dia. Tem uma história assim. Então, existe, $1 por que dia. também... Então, você tem essa régua. Acima disso, tem que ser desigual. É intrínseco, é natural. É o natural. É o que move, é o que desenvolve as sociedades. Agora, isso é que tem que ser combatido, é isso que você está falando. Eu entendo. Ó, a questão a desigualdade, ela é natural e vai sempre acontecer. Sim. Mas existem níveis de desigualdade. Existe... Não, o problema não está no nível de Mas desigualdade. não existem níveis de desigualdade? Não, Cara, o mas problema você não o pode problema tá no comparar gráfico de baixo, isso. No número Isso de... aqui é errado. Miseráveis. Quem tá passando Não, fome, porque você isso tem que ser pode ter uma combatido. classe alta, classe média alta, muito pujante, que vai explodir de ganhar dinheiro. Daí vão ter 100 banqueiros muito ricos, vão ter 30 empresários de big techs gigantescos. Então, mas sempre vão ser poucos. Ninguém vai ser... Não dá pra ser todo mundo ser dono de Big Tech. Não, porque ninguém quer. Ninguém trabalha pra isso. Não tem espaço no mercado Porque tem pra todo ter... ônus. Não, e também Não tem- 6 bilhões de Então, Big Tech. mas tudo bem se não tiver. Mas ninguém... Entendeu? Ninguém Não, mas é monarca. é complementar. Ninguém trabalha que nem o A monarca. sociedade é Mas é que complementar. você combater a desigualdade... Se você combater a miséria... pensa, existe uma estatística de desigualdade. Dentro dessa estatística tem os miseráveis. Se você sobe o nível de qualidade dos Tá miseráveis... errado? Não. Não, Não, é o contrário. É o contrário. Na verdade, vocês estão falando a mesma coisa. Você só tem que abaixar o miserável. É isso. Isso. O que tá em cima, se você quiser ferrar Ó, quem tá em cima... o miserável tá num você é uma lodo. pessoa Ele tá que aqui. odeia os mais ricos, que odeia o desenvolvimento econômico, que odeia o livre mercado. Não, Ponto. Eu entendo esse ponto. Essa é a Não lógica. estamos falando de Mas classe o baixa. ponto que eu tô falando é o seguinte, miserável. Cuidar da miséria é se preocupar com a desigualdade social. Sim. É só isso que eu tô falando. Não é com a desigualdade. Não, É com a miséria. Mas a miséria, ela acontece porque o mundo é desigual. Não, tá errado. Não. Sempre vai ter miserável. E o mundo sempre vai ser desigual. E o Você único abaixar, jeito ó, de vamos você- lá. Se você abaixar a régua econômica de todo um país, as pessoas que são miseráveis vão continuar miseráveis. E vai ser menos desigual. Só que vai ter mais gente pobre. Claro. Então não muda. Então, você entende? Você tá num lodo aqui, os miseráveis são os miseráveis. Acima dos miseráveis, acima do lodo, você tem todo tipo de planta. Aí você tem os arbustos, você tem as figueiras, você tem todo tipo de árvore. Isso é o saudável, isso é natural. Isso é a ordem natural de todas as coisas no mundo. Claro. O lodo é ruim. Sim. Então, mas o fato de você podar todas as árvores acima do Mas lodo ninguém tá falando de não podar vai as tirar árvores. o Mas eu lodo não de tô onde ele falando tá. disso, eu Não, tô falando. mas a força Eu só tô coercitiva que a É que a gente esquerda... tá complicando uma coisa que é simples, cara. Eu tô falando o seguinte. Existe desigualdade, existe. E ela é boa. Ela é boa, ok, mas ela tem um jeito que ela deve funcionar na humanidade, essa desigualdade, que é melhor do que um outro jeito. Mas, de novo... Até porque você Pra você concorda ser- que a desigualdade onde todo mundo é miserável, combatendo os mais ricos ou os mais poderosos, não é uma boa desigualdade. Ou seja, existe um nível de desigualdade, porque pode ser uma desigualdade onde tá todo mundo miserável e mesmo assim a gente vai ser desigual. Mas essa é a falácia do jogo de soma zero. Não é isso que eu tô falando, não é isso que eu acredito, pô. É que você tá... Pro cara ficar rico, ele não precisa de um miserável. Ou de 100 miseráveis. Você tá indo pra uma vibe meio mais-valia, Não, né? isso... Eu tô falando que é o seguinte, ó. O cara pode ficar muito rico e, às vezes, ele ficar muito rico não depende do miserável ter uma condição boa de vida, certo? Tipo, a Amazon não depende que os mendigos tenham uma boa condição de vida. Ou depende? É que, pra mim, a problematização tá confusa. Qual que é o problema? Melhor forma de combater a miséria é você permitir que a filantropia se organize. Que existam mais empregos, Que mais é- pessoas ricas, filantrópicas, inclusive. Isso. Que as igrejas consigam Se organizar de uma forma mais organizar e estruturada, oferecer os serviços para os miseráveis. E
em última instância, você tem o Estado como última rede de proteção social, que daí é uma proposta, inclusive, liberal, de Friedman, que fala do imposto de renda negativo, que é uma forma de você dar o Auxílio Brasil. É o Auxílio Brasil, que não é universal. Ah, tá. É para os miseráveis. Entendi. Para os mais pobres. E isso permite que essas pessoas tenham a possibilidade de, se quiserem, porque tudo depende de um ato de vontade de todos nós que estamos aqui na Terra, de querer sair dessa condição de extrema miserabilidade. Todo o resto é discurso em prol da igualdade, que daí vem com uma força coercitiva estatal e com uma força gigantesca de políticos que acreditam que a interferência do Estado na economia e no livre mercado vai conseguir, aí sim, reduzir a desigualdade. Eu não quero reduzir a desigualdade. Porque aí vai entrar cota, aí vai entrar uma série de coisas artificiais para elevar... Se o mundo tiver trilionários amanhã, tanto faz. Mas, por aumentou exemplo, a desigualdade. Eu não tô nem aí pro trilionário. E, na verdade, ela vai puxar tudo para baixo. Mas quando o Estado tá dando um imposto negativo para os miseráveis, ele não tá diminuindo a desigualdade entre os miseráveis e os mais ricos? Ele não tá fazendo isso? Por quê? Não, porque o teu imposto vai ser o mesmo. Mas eles eram desiguais, já. Só que antes ele era desigual com... É porque você não controla o mais rico. Não, o mais rico hoje, o mais rico hoje tem 100 bi. Amanhã ele tem 1 tri. O Marco aumentou a desigualdade. E você, ao mesmo tempo, está combatendo a extrema miséria. Para você combater a desigualdade, você teria que colocar um teto de riqueza. Sim, mas a miséria... Ou a famigerada taxação de grandes fortunas, né? Uma base marxista, que é tudo que a gente é que vocês estão indo pro outro lado. Não, é que o mais rico não é linear. Eu não tô falando isso, eu tô falando o gráfico do mais rico não é linear. Ele não é assim, ou assim. E ele muda. Ele desponta, ele muda. Ele vai e volta. Não, eu entendo. Até anteontem era o Eike Batista. Era aquele dinheiro meio construído em cima de especulação de bolsa de valores. Mas por que ter pessoas miseráveis é um problema? Porque a gente não quer ninguém passando fome. Aí eu acho que sim. É desumano. Aí é uma questão de E não é desigual também? Não é desigual? O cara passando fome não é desigual miséria não cara é que questão tá na de bonança? desigualdade, não. Mas é que é errado problematizar dessa forma. Esse é um grande problema que, na verdade, tem sido muito repetido em todas as universidades do país, públicas e privadas, que a esquerda colocou na nossa cabeça. Normalizar que o problema é a desigualdade. Super marxista, né? O problema nunca foi a desigualdade. Desigualdade sempre existiu e sempre vai existir. E eu gosto que existam os Talvez caras seja a desigualdade extrema que é o problema. Mas também aí é miséria, mas aí chama miséria. A desigualdade extrema, a gente está falando do Elon Musk. Amanhã ele pode explodir ainda mais e virar... Ele já é trilionário em reais, né? Sim. Não sei. Então, quer dizer, sabe? É uma coisa que é inconcebível, é inimaginável um cara que nem ele viver hoje entre nós, se você parar para pensar sobre justiça social. Só que a esquerda criou esses conceitos exatamente com o intuito de falar, opa, o Estado precisa ter poder para pegar a grana desse cara, jogar para a população e fortalecer a imagem do político que transfere riquezas. Então, vote em mim, porque eu vou transferir a riqueza dos mais ricos para os mais pobres e eu sou importante nesse processo. Mas eu acredito que sustenta um ressentimento da sociedade também em relação aos que estão no topo da pirâmide econômica, né? Total, é disputa de classe. Se você olhar para o prisma da esquerda, sim. Mas, por outro lado, é legal que exista uma redistribuição de renda na sociedade. Então, porque, de jeito nenhum. É porque se o Estado não... o Estado forma monopólios também, garante... Pô, o que o Lula fez com os campeões nacionais, cara? Ele pegou, escolheu os amigos deles e transformou em dono de monopólio. O Estado causou uma... Aí é um o cara não chegou naquela riqueza mas porque o Lula ele era não é o Estado. Você tá falando de um bandido que estava no poder. Então, mas se o Estado causa uma distorção na desigualdade natural, que ele está fazendo isso, causando uma distorção na desigualdade natural, não seria correto que ele reparasse a distorção que ele causou? Eu acho que seria. Seria, mas aí é uma outra questão. Por exemplo, as empresas, as pessoas Estado jurídicas... Ou ele, Lula? Não, o Estado. Lula através do Estado. Né? Não, esquece. O Estado nunca vai indenizar nada, principalmente aqui no Brasil. Você tem as empresas que fizeram acordos na Lava Jato, acordos gigantescos, bilionários, para pagar o dinheiro público que foi desviado, que foi objeto de fraude, que foi objeto de estelionato e por aí vai. Então, de lavagem. Então, você tem isso. O sistema jurídico que a gente tem hoje permite que a gente consiga restabelecer essa questão do ponto de vista financeiro.
Agora, uma reparação à população é uma coisa muito aberta, muito ampla e que eu não vejo concretude. Já acontece através do Auxílio Brasil. Então, a reparação à população remete, na verdade, a quem você vai escolher para fazer a gestão do governo federal, como presidente. A população ela pode ter tara por sadomasoquismo, de querer levar toda hora na lomba e votar no mesmo cara que roubou eles. Você entendeu? Não, essa é a pegada. Eu entendo, mas eu acho que pra mim é inegável. Sabe como você repara? Você vota na pessoa certa. Sim, mas pra mim é inegável que o Estado tem um papel de, primeiro, parar de favorecer os oligarcas, dando uma vantagem competitiva desleal dentro do mercado privado, Sim. distorcendo o mercado privado. E se ele só parar de ter essa distorção, ele já vai fazer uma mudança social onde vai fazer uma redistribuição de renda, porque hoje a renda está sendo centralizada nesses grupos de poderes oligárquicos e não está chegando na população como deveria chegar. Então já é uma redistribuição de renda que está acontecendo, só que é o contrário. Então eu prefiro que haja uma redistribuição de renda em favor da população, em vez de a favor dos amigos do rei. Eu não acho que eu não sou contra o Estado ter uma distribuição de renda, entendeu? Nesse ponto. Que ele já faz para os caras mais bilionários do mundo. É que todos os conceitos que você está usando são normalizações absurdas que a esquerda colocou na cabeça de muita gente. Mas será que a esquerda não O tem Estado um ponto? não é. O Estado Por não é. que eles Não. atingem metade da população? Vai. Só com mentira? Por toda a estratégia que a gente Eu for, porque duvido. eles Sim. são estratégicos, eles são... É só, me fala acho que tem qual verdades país também. esquerdista que deu certo, Monark. O Canadá, esquerdista pra caralho. Não, ele é um país progressista que está caminhando para uma esquerda. Calma, Esquerdista, ideologicamente... Trudeau Não, é mas muito peraí, esquerdista. isso está rolando há 8 anos. Ele Eu colocou acabei de citar metade dos exemplos. ministérios em mulheres e homens os porque países, tem que ter equidade. os países Isso não é de dominados esquerda? pela esquerda demoraram décadas para chegar ao poder da forma como a esquerda quer. O Canadá está só começando. Vamos ver daqui 15 anos o que está acontecendo lá. Acabou de chegar. Esse cara acabou de chegar. Faz o quê? 6 anos? Não tem. De novo, Tipo, a gente calma, não vai ver as coisas. Ele está começando pelo progressivo, pela parte ideológica, como sempre. Não vai. A gente Bom, não. a China é de esquerda pra caralho e cresceu pra cacete, né? Então, mas você quer morar lá? Ah, Você quer morar na China? olha, eu cada vez mais quero ir morar no meio do mato, porque o Brasil tá ficando ruim. Então na também. China você não Não, vai não, conseguir, não porque fala até isso. pelo número de pessoas que tem lá, você não vai conseguir Não, achar um não fala mato, isso. né? Na China você nasce numa cidade e morre nela. A não ser que você aumente o seu score social. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ajude-nos a continuar fazendo vídeos e shorts com qualidade, informação e humor.